Da mesma maneira que a adolescência para uma pessoa típica é diferente da sua vida adulta, a mesma coisa acontece para o autista, né? Ele tem uma questão quando é adolescente e quando ele chega na vida adulta, também existe uma diferença na maneira como ele lida com o mundo ao seu redor. Logicamente que aqui eu estou falando dos autistas leves e clássicos, né? Então, o que acontece? Em relação à afetividade, né, quando esse autista está na fase adolescente, ele tem uma questão muito mais de aceitação, né, que se junta com todas as outras questões do transtorno de autismo que ele tem. E quando essa pessoa chega à fase adulta, ele muitas vezes já não tem mais essa questão de aceitação por grupos ou pela sociedade. Ele já ultrapassou essa fase, mas ele começa a ter toda uma questão sobre as expectativas da própria vida dele. Então, onde ele quer chegar, o que ele quer ser, que tipo de família ele quer formar, qual é a expectativa que ele tem para o resto da vida dele, né? Quais as expectativas que ele tem em conseguir alcançar esse tipo de desejo. Então, as relações afetivas dele também mudam um pouco o seu espectro, né? Então, o que acontece nesses casos é que muitas vezes as pessoas que lidam ou que convivem com esses autistas, elas passam a ter muita dificuldade de entendê-lo e de compreender algumas reações que ele tem, né? Por exemplo, nós temos alguns autistas que casam e, de uma certa maneira, levam uma vida praticamente normal. Mas como eu falei em um outro vídeo, eles, de uma certa maneira, eles sempre serão estrangeiros, né? Eles sempre terão uma sensação de serem estrangeiros dentro daquela sociedade onde eles convivem. Então, por exemplo, a relação do autista com o ciúme é totalmente diferente da relação de uma pessoa típica com o ciúme. Muitas vezes uma pessoa que é casada, que é casado com uma outra pessoa que tem autismo, por exemplo, ele vai achar, por exemplo, ele vai perceber ou vai pensar que essa pessoa com quem ele está casado e que tem autismo não gosta dele ou não o ama, porque o autista normalmente ele tem a característica de não expor esse sentimento, por exemplo, de ciúmes de uma maneira tão intensa quanto uma pessoa típica expõe, né? E muitas vezes, por exemplo, eu mesmo passo isso com a minha mulher, por exemplo, que ela acha muitas vezes que eu não tenho ciúmes dela, né? Ou que eu não, né? O meu sentimento por ela não é tão grande assim, porque eu não exponho essa questão do ciúme de uma maneira como as outras pessoas, por exemplo, expõem. Né? Então, um autista, por exemplo, ele não vai ficar ligando para outra pessoa, querendo saber onde ela está, né? O que você está fazendo, por que você não me ligou, sabe? Ele não tem essa necessidade, ele encara isso de uma outra maneira. As relações com a própria com as próprias pessoas do trabalho, por exemplo, vão ser diferentes do ponto de vista afetivo. Então, essas são as questões que, do ponto de vista de afetividade, que são inerentes a um adulto com autismo, né? Ele tem dificuldades, por exemplo, quando ele tem necessidade de encontrar um companheiro ou companheira, né, de
como expor isso para outra pessoa, né? Ele não tem essas ferramentas subjetivas, né, de aproximação, né, de criar um ambiente, né, de entrelaçamento afetivo com essa outra pessoa, né? Ele é muito mais direto, né, e concreto naquilo que ele quer, né, naquilo que ele deseja. Então isso pode parecer estranho para as outras pessoas do ponto de vista afetivo, né? Tipo, né? Ele não tem nem muito essa capacidade da dissimulação, né? Enfim, para uma pessoa que convive com um autista na vida adulta, ela tem que ter uma certa dose de paciência e de capacidade de entender como um autista adulto lida com as questões de afetividade, que são muito diferentes do que uma pessoa típica, por exemplo, lida com essas mesmas questões.